E aí, continuando, que tem mais cerveja para um vídeo. Novamente, saudações acadêmicas. Falar de um texto do Lobo Torres, ainda no Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário, no tratado, se não me engano, no volume 2, que ele vai falar dos princípios e valores. E aí, tratar um pouco sobre a proporcionalidade e a progressividade, né? Algo que ele coloca dentro da capacidade contributiva, né? E aí ele vai tratar a proporcionalidade como um subprincípio. E o subprincípio da proporcionalidade vai aqui indicar no sentido de que o tributo deveria ser sempre cobrado pela uma mesma alíquota. Seria o flat tax, né? De forma que a variação aqui do quanto devido vai ser resultado da aplicação da alíquota em face à base de cálculos diferentes, né? Seria o princípio, segundo o Lobo Torres, professor, que se aplicaria aos tributos em geral, se não houvesse uma regra constitucional contrária, né? E a proporcionalidade, ele vai dizer que vai ser um excelente imposto, vai se ajustar de forma, vai se acoplar de uma forma boa com os impostos relacionados sobre o patrimônio imobiliário, esse IPTU, né? Só que aí, no Brasil, veio a emenda constitucional número 29, que introduziu aqui o IPTU progressivo, introduziu o critério de progressividade no IPTU, né, que ele vai dizer que não se encontra em paralelo no direito comparado, né, e aí entre as utopias fiscais da realidade, da atualidade, encontraria-se aqui o imposto único proporcional, que substituiria aqui as alíquotas dos impostos, das incidências progressivas. E vai dizer também que no direito estrangeiro os impostos sobre a propriedade também seguiriam uma regra de proporcionalidade. Então, nada de progressividade para impostos sobre propriedade, né? Que seria um absurdo que os impostos de propriedade, não tem como a gente avaliar a capacidade contributiva de um bem imóvel. Enfim, vou chegar lá, estou me antecipando. Inclusive, sobre essa questão da proporcionalidade, os Estados Unidos, eles estabeleciam que os impostos diretos seriam proporcionais e que não seriam lançados impostos sobre captação, a não ser aqui na proporção do recenseamento da população. Enfim, uma disposição específica lá dos Estados Unidos, mas que para que fosse possível aqui a criação de impostos progressivos, foi necessário que sobreviesse aqui a emenda constitucional, a emenda número 16 de 1913, que autorizou aqui o Congresso a instituir o imposto de renda progressivo, né? E aí, puxando o gancho, falar um pouco sobre a progressividade, né? Que a progressividade, o conceito de progressividade, ele vai ir no sentido de que os impostos deveriam ser cobrados por alíquotas cada vez maiores à medida que se aumentasse ali a base de cálculo. Então, quanto for maior a base de cálculo, maior também a alíquota, produzindo um resultado crescente, né? E aí a Constituição, de forma expressa, vai estabelecer um regime progressivo para o imposto de renda, para o IPTU e para o ITR. E o STF já entendeu também que, na época do livro, né, que não era possível que o regime de progressividade sem anterior autorização constitucional, né? E aqui verifica-se que não, né, interceder é progressivo. Recentemente, em 2000 alguma coisa, foi julgado a constitucional a progressividade do ITD, né? Só que o problema é que o ITD, a alíquota máxima, não tem um range legal para fazer uma progressividade, né? Deveria ser, tipo, lá, alíquota lá do exterior, sei lá, 35%. Aí beleza, dá para fazer uma progressividade legal, mas uma alíquota que o limite máximo é 8%, então não, né? Enfim, para o Torres a progressividade ela tem que ser um postulado expresso na Constituição. E qual seria o fundamento? Ele coloca que seria a questão da própria estado de bem-estar social, né? E aí foi onde a progressividade chegou aos seus patamares mais elevados, sobretudo nos Estados Unidos, né? Já fiz alguns vídeos abordando aí até qual era a alíquota
né? Então, eram alíquotas que chegavam a mais de 80%, né? Dependendo da faixa, da base de cálculo. E o fundamento teórico da progressividade remonta ali os argumentos de Stuart Mill com base na utilidade marginal do capital, que seria um conceito utilitarista que proporia que o capital, que além de certa faixa, ele apresentaria menor utilidade social e por isso deveria ser cobrado de uma forma maior, de uma forma progressiva. E a partir da década de 80, né, com o Ronald Reagan e com a Margaret Thatcher, mais liberais, a progressividade ela sai de moda, com base em alguns estudos, né, em estudos que tendiam para que alíquotas muito progressivas poderiam ocasionar a fuga de capitais, né, sobretudo pela nova mobilidade de capitais, pela globalização, pelo blá blá blá, e blá 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 blá, blá, né, que eram argumentos possivelmente para favorecer as maiores classes, né? E aí a questão da progressividade foi se esvaindo, enfim, chegando-se até a convicção de que não existia fundamento ético ou jurídico nessa fixação dessas alíquotas progressivas, que seria um problema de política econômica, né? E constatou-se que, do ponto de vista político, essas alíquotas progressivas elas gerariam um inchaço do Estado que cada vez mais, justamente por causa dessas alíquotas progressivas proporcionavam arrecadações maiores, colocavam o Estado como um gastador crônico, né? Já que teria sempre o recurso de poder instituir alíquotas progressivas. E aí, como consequência, segundo o Lobo Torres, teve elisão, a queda de arrecadação, consonegação, né, a fuga de capitais, enfim, e incidência dos tributos, sobretudo na classe média, né, que é a classe onde não tinha para onde fugir, né. Os pobres, eles têm as suas faixas de isenção, os ricos têm a sua mobilidade de capital e seus planejamentos, e quem paga a conta seria a classe média, né. Enfim, e aí, indo para a questão do imposto de renda, o Torres vai analisar que no início do liberalismo teve uma influência do Adam Smith para que o imposto de renda seguisse aqui o critério de progressividade. E sobretudo aqui com a questão do teoria do sacrifício, do Stuart Mill novamente, aí que a teoria da progressividade ganhou força, ganhou voz. E o economista, ele falava que a utilidade, o Stuart Mill, ele pressupunha que a utilidade marginal do capital apontava aqui no sentido de que aí, ultrapassado o patamar das necessidades vitais básicas, a utilidade do capital ela diminuiria paulativamente, que justificaria aí uma incidência um pouco mais agressiva do imposto de renda a faixas mais altas, já que a utilidade do capital seria cada vez menor, né? E aí a progressividade no IR ganhou um contorno político que começou a ascender de forma cada vez mais inviável, né? Além de um patamar aceitável, né? E aí chegou-se a um ponto crítico, né? Que teve a desestruturação do estado do bem-estar social, né? E aí, como eu falei, a questão da fuga de capitais, a reafirmação aqui das ideias liberais, o aumento da elisão, da sonegação, começou a colocar a progressividade em xeque. E aí, no ponto de vista teórico, sob o ponto de vista ético também, foi aventada a questão sobre o benefício que o Estado poderia também garantir à sociedade. E com Ronald Reagan, em 1980 e patotinha, o imposto de renda começou a perder esse viés progressivo, né? A reforma aí do Reagan, ela transbordou aí para a Alemanha e para o Brasil, né? Mantendo sempre por um lado a diminuição da escala da progressividade, por outro uma questão de derrubada aqui geral dos incentivos. Então é um tapa na cara e um chute na bunda, né? Para as desigualdades aumentarem cada vez mais, né? E com isso, foi se aumentando as desigualdades. Mas o que se esperava da progressividade é que se conseguisse uma maior justiça fiscal, né?
Mas segundo essas ideias de diminuir a faixa de progressividade, essa diminuição na arrecadação viria acompanhada de uma diminuição do tamanho do Estado, né? Mas aí, seja como for, essas questões de embates aí do que deveria ser melhor ou não, o imposto de renda deve sim respeitar a progressividade. E o imposto de renda que não respeitar a progressividade deve ser declarado inconstitucional justamente por um caráter discriminatório, né? Por ir caminhando por caminhar em direção à regressividade, né? E não seria respeitoso com a igualdade material gravar os mais pobres com alíquotas maiores, né? Passando para o IPTU, a questão aqui do IPTU, segundo o professor Lobo Torres, vai abordar dois caminhos distintos, conforme se a gente vai levar em consideração aqui, por um lado, a progressividade fiscal e a progressividade fiscal. E a progressividade fiscal seria consubstanciada aqui, tanto na sua perspectiva objetiva e subjetiva. E aí sim estaria subordinada aqui a capacidade contributiva e a justiça tributária. E já a progressividade fiscal, ela estaria aqui afastada aqui da... Falando muito, bebendo pouco. Esse é o meu problema ultimamente. A progressividade fiscal, extrafiscal, ela derrogaria aqui parcialmente o núcleo da capacidade contributiva, mas caminharia aqui para outras finalidades, como a função social da propriedade, uma finalidade extrafiscal. Então, analisando a primeira forma, que é uma forma de revelar a capacidade contributiva, a progressividade fiscal objetiva. Vamos ver o que o Lobo Torres reclama disso, né? Ele não aceita a progressividade pro IPTU. E aí, para o Lobo Torres, a progressividade fiscal, e aí fundamentada, sustentada pela capacidade contributiva, ela não seria admitida por argumentos de natureza objetiva, né? E aqui não caberia a progressividade do IPTU fundada com base nas características do imóvel, né? Por exemplo, localização, tamanho, o valor, a sua infraestrutura ali próxima, né, se é perto do metrô e tal, porque existe uma antinomia estrutural entre a progressividade e a incidência in rem, né, a incidência de imposto sobre as coisas, né. E aí, segundo ele, pela indistinguível aqui subjetivação do tributo, que incide de forma objetiva, que implicaria uma distinção entre os cidadãos, porque nada segura que um proprietário de imóvel de valor mais elevado seja mais rico, e o proprietário de inúmeros bens de valores individuais menores seja pobre. Então, a gente não sabe quem é o dono do imóvel, né? O dono do imóvel na Vila Soto pode ser um pobretão, e o dono de vários imóveis pequenos pode ser uma grande incorporadora imobiliária, né? Então, não tem como a gente considerar a capacidade contributiva para esse fim, né? E aí, esse vício de constitucionalidade foi declarado pelo Supremo, só que teve uma reação legislativa que o Congresso editou uma emenda que colocou um IPTU progressivo, né? Foi uma reação justamente contrária à decisão do Supremo e estabeleceu a progressividade em valor em face ao valor venal do imóvel, né? Só que o Lobo Torres fala que seria inconstitucional porque, em primeiro lugar, a jurisprudência do Supremo já tinha resolvido que o IPTU é um tributo real que seria insuscetível da progressividade por causa da sua inaplicabilidade da capacidade contributiva sobre um objeto, né? E aí não houve aqui qualquer modificação substancial do IPTU, né? Ele continua sendo o imposto sobre um bem imóvel, que passasse a justificar que a progressividade fiscal, e que, ainda assim, mesmo sendo aprovada por lei superveniente, no caso emenda, essa emenda não poderia modificar os aspectos estruturais do tributo. Só que aqui o Lobo Torres parece negligenciar a força de uma emenda, né? Mas, em segundo lugar, ele continua tentando negar, né, não aceitar essa questão da emenda. Ele fala que é uma medida fiscalista e de forma aberrante do ponto de vista científico, sem paralelo com outros países, né? Né? E aí fica só nisso, né? Só bate. E aí, em terceiro lugar, ele vai falar que a emenda seria inconstitucional porque ofenderia os direitos individuais do contribuinte,
que seriam cláusula pétrea da Constituição. Então, ele, no final, ele utilizou um argumento aí genérico para tentar rechaçar a constitucionalidade da emenda. E aí, a gente viu que a vedação da progressividade do IPTU decorreria aqui da inexistência da capacidade contributiva que a poderia suportar, justamente por essa característica comum de incidir nos tributos sobre coisas, né, essa tributação em rem, né? Mas essa inconstitucionalidade, ela não decorreria, segundo o professor, ao juízo de justiça de graduação da capacidade contributiva, insuscetíveis de controles adicionais, mas sim vem da ofensa ao direito de propriedade, que está incluído aqui lá no artigo 5º, né, do caput, inclusive. E aí, o STF acabou, né, por aceitar a correção aqui da sua jurisprudência via emenda constitucional e ditou súmula aqui falando que é inconstitucional lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda, alíquotas progressivas do IPTU, né, salvo se fossem alíquotas destinadas a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, que já estava definida na Constituição, né, essa progressividade extrafiscal. Ressalta-se, diga de passagem, que aqui não leva em conta a capacidade contributiva, então está tudo bem, né. O problema é quando é uma progressividade fundamentada na capacidade contributiva, e aí o Lobo Torres tende a discordar. Uma segunda questão é a progressividade fiscal subjetiva, que também não pode se fundar, né, não pode argumentar a progressividade, porque ela não pode se fundar em considerações subjetivas, vinculadas aqui à pessoa do contribuinte, em virtude do IPTU ser um tributo que focaliza aqui o imóvel, a coisa, o objeto, e não a pessoa, né? Então, o Lobo Torres vai exemplificar aqui quando o STF julgou a questão relacionada à lei do município de Americana, que era uma lei que aumentava as alíquotas em função do número de imóveis possuídos pelo contribuinte. Ele declarou a constitucionalidade do dispositivo de natureza extrafiscal. Mas aí depois modificou aqui a orientação em alguns julgados, declarando a inconstitucionalidade da lei americana, e incluiu na súmula, falando que é inconstitucional a fixação de alíquota progressiva do imposto predial territorial urbano, do IPTU, em função do número de imóveis do contribuinte, né? E aí, também, em contrapartida, ele editou outra súmula falando que seria constitucional a lei do município que reduz o IPTU do proprietário que não possua outro, né? Então, é uma questão que o Lobo Torres considera que o IPTU não pode se basear em questões subjetivas do contribuinte, mas que o STF caga para isso. E que, sim, declara constitucional leis que trazem um viés pró-contribuinte, né? Mas quando coloca o IPTU, o aumento progressivo do IPTU em função do número de imóveis, ele já fala que o STF, beleza, ele acertou, porque é inconstitucional mesmo, não pode. Essa posição do STF reforça o argumento do Lobo Torres, dizendo que realmente seria inconstitucional o IPTU progressivo em função do número de imóveis, né? Porque ele não pode se basear nessa questão subjetiva do contribuinte, né? Se o contribuinte tem 1, 2, 3 imóveis, não interessa em relação à alíquota do IPTU. Mas em nada o Lobo Torres vai falar sobre a constitucionalidade de leis que desoneram quem tem menos imóvel, quem tem só um único imóvel, né? Enfim, uma outra questão para avançar seria a progressividade extrafiscal, que e aí a gente já visualiza fora da temática da capacidade contributiva, aí admitiria-se aqui a progressividade do tributo do IPTU, né? Porque as alíquotas do IPTU poderiam sim ser fixadas, está no texto originário, de modo diferenciado, de modo a atender fins extrafiscais, né? E aí, além disso, é um dispositivo da Constituição originária, não tem por que declarar inconstitucional, né? E aí o legislador pode sim variar as alíquotas em virtude da extensão, localização, da destinação, do valor ou qualquer outro objetivo relacionado ao bem. Só que o STF já se manifestou aqui incidentalmente no sentido de legitimar leis municipais que criassem discriminação de alíquotas
em considerações sobre lotes de terrenos vazios, baldios, né, casas arruinadas, retenções de imóveis para fins especulativos, né. Só que posteriormente, em outros julgados, né, o Lobo Torres vai dizer que o STF atrelou a questão da progressividade fiscal à redação originária, né, utilizando apenas aquelas questões de relação à função do imóvel, né. Então, ao ver do Lobo Torres, houve um exagero aqui, porque o STF impediu que houvesse uma progressividade extrafiscal em casos desvinculados aqui do reordenamento do espaço municipal, que é o caso previsto lá na Constituição, né? Então, por exemplo, não poderia ter alíquotas diferenciadas em face do mau uso, do abandono, da pintura irregular, da não conservação dos bens, imóveis em ruínas, da ausência de calçado, né? E aí depois veio alguma outra lei, não vou aprofundar, que estabeleceu algumas regras para a progressividade extrafiscal. E uma última questão, um último item, é a questão da personalização, que no Brasil e em alguns países, o imposto o ITCD, né, transmissão causa mortes, ele sempre incidiu de forma progressiva, de modo a que ia recair as alíquotas mais gravosas para herdeiros mais distantes, né? E herdeiros mais próximos recairiam alíquotas menos gravosas. E aí, com o advento da emenda constitucional número 18 na Constituição anterior, promoveu aqui uma reforma tributária e modificou o sistema do imposto, né, tirando o caráter pessoal do ITCD. E um dos motivos, e distanciando-se aqui dos moldes estrangeiros, e um dos motivos para distanciamento dos moldes estrangeiros foi a fixação da alíquota do Senado, um montante muito baixo, né, 2% no início, 4% depois, né, sob o argumento economicista aqui de que seria necessário para o desenvolvimento do país conservar íntegros os grandes patrimônios familiares. Balela total, né, pelo amor de Deus. Balela. Manter o establishment e não tentar redistribuir a propriedade, né? E aí, uma outra dificuldade do ITCD seria da própria estrutura condicional do imposto, que não ofereceria garantias contra a evasão nos casos de progressividade. E a gente percebe aqui que já existe uma desatualização do livro. Paciência, né? O manual de 2005. Porque o ITCD pode ser progressivo, né, na atual jurisprudência. Então, aqui com efeito para o Lobo Torres, haveria sempre uma possibilidade de se evitar uma imposição progressiva nas transmissões causa-mortes, por causa, mediante aqui um expediente ilícito, segundo o Lobo Torres, de se fazer em vida a doação dos bens sujeitas a um imposto menor. O ITBI tem uma alíquota menor do que o ITCD. Então, primeiro, tinha uma alíquota menor, né? No caso, que o ITCD era só relacionado à morte, né? Só que a Constituição de 88 modificou isso, né? Colocando os estados e o Distrito Federal com a condição de poder instituir imposto sobre a transmissão causa-morte e também de doação. E aí, seguindo o exemplo da Alemanha, tá, Espanha, a Constituição ela abriu aqui uma perspectiva para uma tributação progressiva do ITCD, mas não impôs a progressividade. E o princípio da personalização, ele aparece aqui ao lado do princípio da progressividade, porque dá nitidez à ideia de justiça fiscal. E aqui, né, justamente nas transmissões gratuitas, como nas causa-mortes, que a gente vai se surpreender aqui com um incremento da capacidade contributiva apta aqui a suportar as questões de justiça social e igualdade. E a efetivação desse princípio pelas legislações estaduais que contribuiria aqui para combater a regressividade e a injustiça que vigoram no sistema tributário e que tornam o sistema tributário com tantos privilégios odiosos, né? E o imposto pessoal progressivo deveria incidir
com alíquotas diferenciadas em razão direta do valor dos bens do direito de herança e de doação e do afastamento do herdeiro, logatário, donatário da pessoa doador. Quanto mais próximo o parente e menos valorizado o bem, menor seria a alíquota. Quanto mais elevado for o valor do bem e mais longínquo for o laço de parentesco, mais severa seria a tributação. E aí ele dá exemplo da Alemanha, por exemplo, a alíquota mínima era 3% quando trata de filhos e a alíquota máxima de 70% no caso de estranhos, com direitos superiores a 100 milhões de marcos, e 3% para filhos que recebam até 50 mil marcos. De qualquer forma, essas questões progressivas, que o ITCD já se abria para questões progressivas, o Senado não ajudou, porque o Senado estabeleceu uma alíquota de 8%, ao ver do Lobo Torres, essa norma apresenta algumas inconstitucionalidades, porque ela extrapolou que a competência atribuída pela Constituição, que se restringiria à fixação do teto da alíquota, porque a resolução do Senado, ela disse que as alíquotas dos impostos poderiam ser progressivas em função do quinhão. E aí o Lobo Torres disse que não poderiam, porque a Constituição não atribuiu essa competência ao Senado, essa questão da progressividade. Uma outra questão de constitucionalidade seria que, ao vincular aqui a progressividade ao próprio valor do quinhão, desconheceria a capacidade do herdeiro na linha de hereditária. E uma outra questão seria relacionada ao aspecto prático, porque inviabilizou a progressividade, porque o máximo de 8% é muito baixo para se realizar uma progressividade. E uma outra questão, é que o Lobo Torres finaliza que essa questão da personalização não pode se aplicar a outros tributos como IOF ou ICMS de incidência indireta. Então, ficou um pouco claro aqui para mim que o Lobo Torres ele defende uma progressividade, mas que seja de forma personalizada, de que se considere aqui as questões do quem vai receber, do donatário ou do herdeiro, para que se haja uma alíquota progressiva e não em face ao valor do quinhão, mas sim em relação a também, exclusivamente do quinhão, mas também em relação a de quem vai receber aquela doação. Então é isso aí, finalizei.